Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. A você, meus fiéis escudeiros, que já seguem o nosso canal, e principalmente a você que nos visita pela primeira vez. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que aqui eu posto, juntamente com a nossa página no Facebook. Página essa que estou deixando o link na descrição, para você se tornar membro de mais desse grupo de famílias em Cristo e também mais um membro no rebanho de Jesus. Amém? Sem muita demora, sem muita complicação, que a palavra fale profundamente ao meu, ao seu e ao nosso coração, uma palavra viva e verdade que já foi ontem, hoje e sempre. Vamos ao vídeo em nome de Jesus. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. Olá a todos, eu cumprimento nesse dia com a paz no assunto, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra que eu trago hoje está no livro de João, capítulo 20, do 1 ao 9, e diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor ao sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lenços, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado, enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém? Essa palavra seria mais uma das versões que tem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma das versões. Existe em Mateus 28, versículo 1, do 1 ao 10, em Marcos, no capítulo 16, do 1 ao 8, e em Lucas, no capítulo 24, do 1 ao 12. Seria apenas mais uma versão se não tivesse apenas um detalhe muito marcante nessa versão do qual João explanou. E eu vou ler novamente para os senhores. É a parte que está no versículo 7, e diz assim: E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado e enrolado num lugar à parte. Somente por esse texto aqui, somente por esse pequeno versículo aqui, que faz toda a diferença, essa palavra do qual, essa versão do qual João menciona aqui na Bíblia. Para entendermos essa parte aqui, nós temos que pensar em Senhor e servo, conforme a tradição hebraica. Como que funcionava naquela época a questão de senhor e servos? Servos esses tal que serviam os seus senhores. Senhores esses que, segundo a história, a gente volta um pouco ao feudalismo, onde eram nobres, nobres, senhores ricos, no qual a igreja romana da época dava um título de nobreza em troca de terras. E, por sua vez, difundia o teocentrismo. O que significa o teocentrismo?
é Deus como centro do universo. Era essa a ideia que a igreja difundia aos seus membros, que, por suas vezes, eram judeus. Aonde o teocentrismo, basicamente, descreve que Deus é o centro do universo, que o ser humano veio aqui para sofrer, para servir e ter a sua glória quando estiver morto. Quando morrer, aí ele vai ser recompensado pelos seus atributos, por aquilo que ele sofreu aqui na terra. Não deixa ser, num todo, não deixa de ser falso isso, mas somente a parte de servidão, a parte no qual tinha que sofrer. A glória junto ao Pai, todos nós também esperamos, mas não que necessariamente nesse mundo, nessa vida que vivemos, temos que sofrer, temos que estar em penitência ou então em servidão a outras pessoas. Nós viemos para ser cabeça e não cauda. Então, você ter uma vida progressa, você buscar um crescimento de melhora de vida, isso não é pecado perante os olhos de Deus, é bênção. É isso que Ele deseja a todos nós: felicidade, bondade, caridade e principalmente, Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele é o dono do ouro e da prata, como o Pai quer, Ele quer que nós também tenhamos, levamos uma vida transbordante e abundante, de bênção. Amém, meus irmãos? Então, essa é a questão de servo e senhor, que naquela época era muito praticada pelos senhores feudais, que eram os senhores. E como é que funcionava? Aonde que entra essa questão do lenço dobrado? As mesas de jantares, almoço, de qualquer refeição feita pelos senhores, era normalmente organizada por crianças judias. Era eles que preparavam a mesa, eles que procuravam fazer da melhor maneira possível, em conformidade ao agrado do Senhor feudal, do Senhor, o qual eles viviam como servos. Servos esses, né? Transmitido pela igreja local, que fazia parte do teocentrismo, mas que hoje a gente consegue enxergar isso como uma escravidão. Na verdade, era uma escravidão. A diferença entre escravidão e servidão são duas coisas totalmente distintas. Escravidão é aquela imposta coercitivamente forçada. E a servidão normalmente é voluntária. A pessoa faz de livre e espontânea vontade. Era isso que eles aplicavam então ao povo judeu naquela época. Eles tinham que ser voluntários em ser servos desses senhores, do qual a igreja local deu o título de nobreza. Normalmente eles tinham seus castelos, tal, e esses servos, entre aspas, já viviam ao redor ali, cuidando deles 24 horas por dia. Então, voltando à questão da refeição, café, almoço, jantar, que era preparada à mesa pelos judeus, em particular as crianças, eles tinham todo o cuidado e toda a atenção em preparar aquilo em conformidade exatamente como o seu Senhor queria. E eles buscavam ainda ter a certeza de que estavam tentando agradar. E como que eles faziam isso? Eles ficavam à espreita, escondido, olhando e verificando. E existia toda uma maneira, uma forma da saída do Senhor na mesa. Quando ele estava satisfeito, quando ele estava já terminada a sua refeição, normalmente ele limpava os dedos, a boca, a sua barba e embramava, né? Fazia um monte qualquer e deixava sobre a mesa o lenço. Isso era o sinal que, quando esses lenços estavam tudo enrolado, tudo
simplesmente amassado sobre a mesa, é que esse senhor que ali se alimentou estava agradecido, estava terminada a sua alimentação, que não voltaria mais. De contrapartida, se esse mesmo senhor, antes de sair da mesa, porque por hipótese alguma eles poderiam interromper ou chegar até a mesa enquanto o senhor feudal ali estivesse. Então isso daí era a dica que eles tinham, que ou ele iria voltar, no caso como ele deixou o lenço todo amassado, todo enrolado sobre a mesa, e de contrapartida existia a questão que muitas das vezes ele dobrava o lenço com todo cuidado e deixava sobre a mesa. Isso era o sinal que ele iria voltar. Então aquelas crianças judias ficavam de olho e percebiam então que eles não podiam ainda chegar à mesa, porque o Senhor deles ia voltar. Voltando agora à palavra, que agora ficou bem exemplificado a questão, o costume judeu daquela época, que tinha sobre o lenço dobrado. Versículo 7, eu vou ler novamente, repetitivamente até. E que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado e dobrado num lugar à parte. Então você percebe que Jesus Cristo teve todo o cuidado de tirar o rosto do qual estava cobrindo sua face, dobrar e deixar num lugar à parte, para que fosse visível, para que fosse visto a quem ali tivesse, e assim entendesse que ele iria voltar. Como de fato ele voltou, a sua ressurreição é aqui descrita, não só nesse livro de João, como já falei em Mateus, Marcos e Lucas. E no versículo 9 ele acrescenta: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Eles não tinham essa noção, eles não tinham esse conhecimento de que Jesus Cristo iria ressuscitar. Para eles foi uma coisa inusitada, o que para nós hoje é um fato certo, sabido por todos, até muito vinculado dentro do mundo cristão e até na Bíblia. Para eles foi uma coisa de total espanto. Então, meus irmãos, essa palavra nos traz a certeza que Jesus Cristo voltará. Voltará não só dos mortos, como ele voltou, assim como voltará, como em Apocalipse também diz, voltará um dia para buscar seu povo e levar para sua glória. Então essa palavra nos traz a esse momento a preparação para o qual devemos estar, para sermos um escolhido nesse momento para subir a glória com o nosso único Senhor Salvador, Jesus. Ele é o caminho, a luz, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então isso no mundo cristão é o que mais todos nós temos que almejar e querer para nossas vidas. Mas como alcançaremos isso? Como estaremos em conformidade a isso? Através das suas revelações, através da sua palavra, e não o bastante de nossa aceitação, de nossa fé, de nossa crença, do quanto nós o buscamos em nossas vidas. Não por uma coisa que eu por muitas vezes falei, não por um Jesus que eu ouvi ou ouviram falar, não, é de um Jesus que realmente, o qual eu conheço, que se revelou a mim através do seu Espírito Santo no meu coração, no qual eu tenho intimidade. Todos os dias, retidão, fé e crença, obrigatoriamente necessário. Para que nesse dia não sejamos pegos de surpresa, que ele retornará, não só do sepulcro, ele retornou dos mortos e subiu ao céu junto ao Pai Maior, como ele retornará para nos buscar.
Amém, meus irmãos? Hoje eu quero orar por mim, por você, por essa certeza que o nosso Senhor Salvador estará nos vindo, nos buscar e levar para a sua glória. Que estejamos preparados, unidos principalmente, compartilhando o que eu estou aqui nesse momento fazendo, trazendo a palavra, para que um dia mais tarde, qualquer um de vós diga, não conhecia a verdade. Não, a palavra de Deus está aqui, está nítida e expressa. Hoje nós vivemos num estado cristão, um país cristão, onde a palavra é livre e aberta e você tem escolha a qualquer momento. Não era no tempo, como eu falei, na época dos feudalismo, onde a igreja difundia o que queria. Isso é uma coisa, com uma outra pregação, com uma outra história. Aí já entra a questão das divergências, quando Lutero criou a igreja protestante, que era em protesto à igreja romana local, onde ele difundia, apresentava aos demais a Bíblia na sua íntegra, para cada um buscar a sua essência, não aquilo que somente era passado pela igreja romana de uma forma disturpada, distorcida, trazendo benefício não só à igreja, porque a igreja era beneficiada através dos senhores feudais, que davam terra em troca de títulos de nobreza, né? Então era uma troca ali entre eles. Mas o povo mesmo não tinha conhecimento. Mas hoje, isso não é mais uma realidade entre nós. Hoje, todos nós podemos dizer que a palavra de Deus está ao nosso alcance. Então vamos buscá-la, alcançá-la, que o Espírito Santo de Deus faça morada em nosso coração e que a face de Cristo seja revelada nitidamente para nós. Que sejamos íntimos desse Deus maravilhoso que quer nos conhecer intimamente. Conhecer e nos conhece desde o nosso nascimento até o último fio de cabelo. Ele quer que nós temos essa intimidade com Ele. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, glória te dou por esse dia, glória te dou pela sua sabedoria, Senhor. Glória te dou por tudo aquilo que o Senhor tem transmitido e levado nossos corações para a nossa libertação, para a nossa glorificação e para que um dia podamos estar junto contigo em sua glória. Glória essa revelada e prometida em sua palavra. E que a nossa estadia aqui, essa passagem que temos aqui nesse momento nessa terra, seja uma estadia suave, tranquila, na paz, com prosperidade, com saúde, harmonia entre os irmãos, porque a palavra do Senhor nos revela e confirma. Nós viemos para ser cabeça e não cauda. Mas isso desde que sigamos e conhecemos a Ti pessoalmente, particularmente, individualmente, Senhor. Que a nossa intimidade e a nossa proximidade seja algo verdadeiro em nossas vidas, meu Pai. Oh, glórias te dou por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos permitido, por tudo que o Senhor tem nos dado. É muito sábio dizer que nenhum de nós se faz merecedor ou se coloca em posição de cobrar algo de Ti, Senhor. É através do Seu amor, de Sua misericórdia e de Sua compaixão para conosco que o Senhor nos permite e nos beneficia com Sua bênção, com Sua paz, com a Sua sabedoria. Que o Senhor nos orienta a se manter nessa retidão, para que um dia, na Sua volta, estejamos juntos, unidos para todo sempre em Sua glória. Oh, glória! Que o nome do Senhor para todo sempre seja louvado. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, uma palavra muito sábia, do qual eu gostaria que todos, João, do 20 ao versículo 9, voltasse a reler, voltasse a meditar, se aprofundar. É um assunto muito maravilhoso, muito lindo, que Deus nos revela. E Ele voltará. Que Ele fale profundamente ao meu, ao seu
é o nosso coração nesse dia. Que esse dia, como todos os outros, seja recebido por nós, cristãos, servos do Senhor, mas servos estes por voluntariedade, por amor, não por obrigação. Que seja reconhecido e aceitos como uma grande dádiva em nossas vidas, e não como um fardo. Amém e amém.